Oi, galera! Hoje o assunto é sobre subtração com números inteiros. Estão preparados para a aula de hoje? Vamos nos relembrar um pouquinho de como a gente calcula a adição de números inteiros. Você tem 2 negativo somado a 4 negativo, totalizando assim 6 negativo. Por quê? Você tem uma dívida, soma com mais uma dívida. Continua devendo, então 2 mais 4, 6. Um outro exemplo aqui. Você tem R$2 e você somou mais R$4. Você tem mais R$4 positivo. Então, 4 mais 2, 6. Lembrando então da regrinha, sinais iguais, soma e permanece o sinal. Ó, sinais iguais, soma e permanece o sinal. Sinais iguais, soma e permanece o sinal. Outro exemplo aqui nós temos 2 negativos somado a 4 positivo, ou seja, você está devendo R$2, mas você vai e paga 4, então resta 2. Outro exemplo, você tem R$2, mas está devendo R$4, ou seja, você vai continuar devendo R$2. Então, nessa regrinha aqui, vale o seguinte, sinais diferentes, subtrai, e permanece sinal de maior valor absoluto. Aqui você observa, o maior valor absoluto é positivo, por isso vai ficar positivo, subtrai e continua positivo. Aqui subtrai e continua negativo, porque o 4 é o maior valor absoluto. Bom, antes de entrar na subtração, vocês vão precisar entender um pouquinho mais sobre o oposto de um número. Lembrar, né, do que é um oposto. Ou seja, o oposto do número 56 positivo é 56 negativo. De 49 negativo é 49 positivo. Lembre-se disso. O oposto de um número é isso, muda o sinal. Troca apenas o sinal. Beleza? Bom, então aqui nós vamos começar a fazer o nosso cálculo. Você tem R$20. Você tem 20 positivo, subtrai 19 negativo. Olha só, atenção nesses dois sinais. Quando tem aqui subtração, um sinalzinho de menos e subtração, tem que tomar muito cuidado. Na adição não muda nada, não vai modificar esse sinal. Você só vai observar o primeiro sinal e aqui o segundo sinal dos números. Você vai comparar sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, no caso aqui, sinais diferentes subtrai, né? Se fosse aqui, a adição. Mas nós temos aqui uma subtração. Olha só o processo que acontece. Você vai colocar o oposto do sinal. Muda o sinal ali, ó, fica o oposto. O primeiro valor, 20 positivo, continua 20 positivo. Mas o sinal aqui, em vez de subtrair, ele vai somar, adicionar. Viu? Muda. E, por fim, aqui dentro dos parênteses também vai mudar. Se está negativo, fica positivo. Aí a gente resolve como na adição. Você tem 20 positivo, ou seja, você tem R$20 somado a R$19. Quanto vai ter? 39 positivo. Entenderam? Olha só, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Somou, deu 39, conservou o sinal, os dois são positivos. Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos lá, você tem ali 23 negativo, subtraído a 15 positivo, ou seja, você tem R$15. Olha o sinalzinho de menos ali. O que acontece? Temos que fazer o oposto do sinal. O 23 negativo continua 23 negativo, mas aqui, ó, era negativo, vai ficar positivo, vai ficar um mais. Aqui era positivo, fica negativo. Ou seja, sempre vai inverter, sempre vai ser o oposto do número. E agora a gente vai continuar igual na adição de números inteiros. Ou seja, você tem sinais iguais. Então, sinais iguais, soma, deu 38, 23 mais 15 dá 38, e permanece o sinal.
Beleza? Estão conseguindo entender? Vamos lá ver agora mais um exemplo. Você tem R$14, subtraído a 20 positivo aqui. Primeiro passo, mudar o sinal. Vai colocar o oposto. Você tem 14 somado a 20 negativo agora. Ficou um pouquinho mais fácil, né? Agora de entender. Viram a diferença? Então, se você tem agora sinais diferentes, o que vai fazer? Subtrair sinais diferentes. Subtrai, 20 tira 14 e fica o sinal de maior valor absoluto, que é o negativo, ou seja, 6 negativo. Mais alguns exemplos aqui para vocês pegarem bem o assunto. Temos 15 positivo subtraído de 7 positivo. Vou aqui mudar o sinal, colocar o oposto desses sinais aqui. Então, e vou resolver igual a adição de inteiros. Sinais diferentes, vou subtrair. 15 tira 7 fica 8. E permanece o sinal do número maior, que é o positivo. 46 positivo, subtraído de 12 negativo. Novamente, mudo os sinais, vou colocar o oposto, sinal oposto. E agora resolvo. Sinais iguais, somo 46 mais 12, 58. E permanece o sinal. Então, se ele é positivo, continua positivo. Mais alguns exemplos aqui. 9 negativo subtraído a 3 negativo. Mudando aqui, colocando o oposto dos dois números. E eu tenho agora sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai-se, 9 tira 3 fica 6 e permanece sinal do módulo maior, que é o 9 negativo, que no caso é negativo. Por isso fica 6 negativo. Simples também, se você está devendo R$9, vai pagar 3, continua devendo 6. E o último exemplo, 36 negativo e subtrai 14 positivo. Mudando aqui o oposto, colocando o oposto dos sinais. Você está aqui, sinais iguais. Vou somar 36 mais 14, que dá 50. E continua negativo, porque permanece o sinal. Importante, pessoal, isso só ocorre na subtração, a mudança do sinal. Quando você vai fazer adição de inteiros, isso não ocorre. Então, se lembrem disso. E chegamos ao fim de mais uma videoaula. Acessem ali para tirar mais dúvidas no ead.matematique, no YouTube, e tenham bons estudos.